Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá, José Luiz Terron, boa noite, bem-vindo ao podcast Academia do Agro. Tudo bem contigo? Boa noite, Valdir. Prazer estar com você aí. Que satisfação contar contigo aqui, num momento então bastante especial, onde que vivemos aí, sim, momentos conturbados, é pandemia, sim, momentos conturbados, são oscilações teóricas, ideológicas e tantas coisas a serem conversadas, mas é um momento também muito emblemático do nosso setor, que é o setor do agronegócio. Fico muito feliz em contar com a tua presença, com a tua palavra, com o teu estímulo a grandes ouvintes que a gente tem aqui no Centro-Oeste. Só para a gente fazer uma contextualização, hoje a gente está presente aí em praticamente todos os estados brasileiros, mas principalmente nos ouvidos, ao pé do ouvido, de grandes lideranças e de grandes personagens desse setor. Seja da área de grãos, seja da área da agroindústria, seja da área transversais, como a área de marketing, a área de lideranças, de CEOs. E o nosso podcast, ele trata basicamente de trajetórias e histórias desses personagens. E bem-vindo, você também faz parte agora desse seleto grupo de entrevistados aqui do nosso podcast. A Academia do Agro também, é interessante contextualizar, ela está dentro de uma rede chamada Rede Agrocast, que aglutina 10 outros podcasts do país inteiro. Uma pesquisa muito rápida que nós fizemos hoje, nós temos cerca de 100 podcasts voltados ao agro no país. Isso comparado com os Estados Unidos, principalmente, que é a grande área de podcast, que mais de 2, 3 milhões de podcasts, ainda é muito pequeno. Só que a reverberação, a multiplicação e a forma como essas mensagens chegam, ela é muito direta, ela é muito íntima, ela é muito pessoal. Então, é nesse sentido, Tejão, que me dou as boas-vindas e gostaria de apresentar ao público, para aqueles que acreditam ainda não o conheçam, acho pouco provável, mas é bom a gente dizer ao povo que hoje nós contamos aqui com um dos mais reconhecidos e melhores conferencistas internacionais com ênfase em superação, professor convidado de inúmeros programas como Master Science Food em Business Management, da Audiência Business School. Ele é sócio-diretor de uma agência de consultoria e publicidade, a Biomarketing. Ele é fundador, ele criou a TCA International, onde presta serviços de consultoria, palestras, workshops. Ele é autor e coautor de mais de 34 livros para ser vice-presidente, incluindo os atuais best-sellers Guerreiros Não Nascem Prontos, O Código da Superação, Voo do Cisne, muito conhecido também do pessoal, e é uma das maiores autoridades na área de gestão de vendas, marketing e agronegócio, liderança, motivação e superação humana. Tem outros predicados e tem outras atividades, que eu deixo agora contigo a palavra, José Luiz. Gostaria de começar contigo, numa breve bio sua também, do lado onde tudo começou. Conte um pouco da sua história, por favor. Podcast Academia do Agro. Muito bem, Valdir. Uma grande virtude é ser santista, né? Como você também é, tá certo? Então, estamos aí no mesmo clube. Mas olha, meu último livro é este aqui, O Poder do Incômodo. Olha só. Está saindo agora, né? Que bom. O Poder do Incômodo explica a vida. O mundo é imperfeito e são as imperfeições que nos motivam. Porque como sabemos que o mundo é imperfeito, a gente vive para aperfeiçoar o que é imperfeito. E essa atividade, Valdir, que você está envolvido aí há muito tempo, temos aí uma história de nós já nos cruzamos aí no passado, na área de sementes. Você que trabalhou com o Penteado Cardoso, um homem espetacular, que hoje tem 106 anos de idade e parece um jovem de 25, né? O mundo do agro é o mundo de aperfeiçoar as imperfeições. Ninguém pediu nada, né? Ninguém ficou pedindo lá na empresa que eu trabalhei, você vendeu a Grosseries, ninguém pediu lá para o velho Secundino, precisa lançar uma semente híbrida de milho, o mundo quer. Não. Toda inovação
Toda a tecnologia nesse mundo agro foi inventado, criado por algumas pessoas que viram antes, e aí suaram a camisa para poder transformar aquilo em uma constante, em uma demanda. Portanto, o poder do incômodo é tudo. E hoje, esse dia que nós estamos aqui gravando, é um dia nacional da adoção, né? Das crianças adotadas. Então, a minha vida começa com incômodos. Minha mãe biológica não podia me criar, fui adotado por um casal pobre, lá na cidade de Santos, aliás, onde eu nasci, e lá eu me criei. Aos 4 anos de idade tive um grave acidente, uma queimadura no rosto, passei 12 anos entrando e saindo de hospitais públicos naquela época, anos 50, anos 60, e até que um dia, não é? Como começou no agro? Começou porque quando a gente trabalha muito, a gente não nega serviço. Todo serviço que oferecem a gente pega. Eu era um estudante na faculdade, estudando comunicação, era estagiário numa agência de propaganda pequena. Não ganhava nada, obviamente, porque naquele tempo a gente praticamente ser aceito no lugar para aprender já era muito. Então não ganhava nada, estava ali como estagiário numa agência de propaganda e apareceu um trabalho lá para fazer. Um trabalho naquela época, 1976, um trabalho da Jacto, Máquinas Agrícolas Jacto. E ninguém quis fazer, mexer naquilo, máquina agrícola, pulverizador, não, passa para o estagiário aí. Me deram para fazer aquele trabalho. Eu nunca na minha vida tinha visto uma máquina agrícola, não sabia o que era defensivo, não tinha a menor ideia do que era um pé de milho, um pé de café, nada, absolutamente nada. Aí eu vi aquilo e falei, mas o que é isso aqui, não é? Para eu fazer esse treco aqui, eu tenho que conhecer um pouco mais. Onde fica essa fábrica? Fica em Pompeia. Pompeia era 500 quilômetros de São Paulo. E ou a gente ia de automóvel, não tinha, ou ia de trem, né? Então era um trem que a gente pegava na Júlio Prestes, às 10 da noite, ele chegava em Pompeia às 8 da manhã. Lá fui eu, numa quinta-feira, né? Podendo escapar da aula quinta e sexta, e lá eu encontrei a coisa que é fundamental na vida, que hoje é a minha principal síntese, recomendação a todos. Capital afetivo. Capital afetivo. Pessoas. Desci do trem e me esperava, eu tinha 21 anos de idade, me esperava um agrônomo maravilhoso, Dr. José Maria Jorge Sebastião, que tinha sido presidente do IBC, Instituto Brasileiro do Café, e ele foi convidado, foi formado na Exalc, e ele foi me pegar lá na estação para me falar sobre o que eram máquinas, o que era, me levou na fazenda dele, me mostrou café, me deu uma aula ali, quinta-feira, sexta-feira, e sexta-feira à noite eu pego o trem e volto para São Paulo. Aquele encontro com Zé Maria Jorge Sebastião, de 2 dias, ouvindo aquele homem, eu concluí assim, sem nunca ter mexido em nada da agricultura. Eu concluí, a agricultura é uma Olimpíada. É igualzinho a uma Olimpíada, porque todo ano os agricultores têm que superar produtividade, têm que ter métricas melhores, têm que ter números melhores. Eu aprendi em 2 dias com o Zé Maria Jorge Sebastião. Voltei para a agência e criei uma campanha para a Jacto, naquela época, que era uma campanha Jacto Olimpíadas Agrícolas, porque era o ano da Olimpíada também, associando as máquinas à produtividade dos agricultores a atletas olímpicos. Adoraram a campanha. Passou um ano, o gerente de marketing estava lá, não quis mais continuar por motivos lá familiares, e aí ele saiu da Jacto. Eu estava em São Paulo, ganhando praticamente nada, um salário mínimo e meio, uma porcaria, e aí eu recebo um convite da Jacto, do Zé Maria, do Chikao Nishimura, para ir para a Jacto ser o gerente de marketing da Jacto. Eu tinha 23 anos de idade quando isso aconteceu, e lá fui eu, feliz da vida. Não que fosse ganhar nenhuma fortuna, né, porque os Nishimura nunca foram de pagar uma fortuna, mas comparado àquilo que eu tinha, era espetacular. Uma casa para levar a família, um salário digno, um automóvel, etc, etc. Ou seja, eu comecei a minha vida na atividade da agropecuária, na Jacto, sem conhecer nada do assunto. Por quê? Alguém não quis fazer aquele trabalho. Eu não sabia como fazer. Ao invés de me meter a fazer imaginando, eu pedi para ir lá.
fui lá e ali começa uma saga de relacionamentos, meu caro Valdir, que talvez seja a principal dica que eu quero deixar aqui para todo jovem, para todo estudante, para todo aquele que está no início de carreira. Faça amigos. Faça amigos. Podcast Academia do Agro. E dali, Valdir, o que eu observei na minha vida dentro do agro, mesmo quando eu me afastei, porque eu fui da Jato por 5 anos, depois eu fui para a Grosseries, outra experiência fascinante com o Ney Bittencourt de Araújo, e depois eu fui ser executivo do Jornal do Estado de São Paulo, numa atividade que não era mais o agronegócio. Porém, uma coisa muito importante que essa atividade me mostrou. As pessoas nunca te abandonam, Valdir. Mesmo estando numa atividade, quando eu estava no Estadão, fora do agro, eu era sempre convidado para participar da BMRA, da associação, que eu fui um dos fundadores, junto com o Décio na USP, de participar de aulas do programa Pensa. Sempre eu era chamado, ou seja, nunca fui abandonado pelo agro. Quando eu saí do Estadão, né, já depois de 17 anos lá, o que acontece? Um monte de coisas para fazer onde? No agro. O agro me chama e aí eu passei a ter uma dedicação novamente muito grande ao agro. Mas a síntese é o poder do incômodo, o mundo incomoda, ao incomodar, enfrente, ao incomodar, pegue aquilo de frente, nunca negue um trabalho de alguém que te oferece, pegue todos, nunca feche uma porta para alguém que te abre uma porta. E foi assim, um santista que não sabia o que era um pé de café, de nada na vida, de repente, desse jeito que tudo começa, e aí vem pessoas, Valdir, pessoas. Não entendia de mecanização, engenheiros da Jato, não entendia de pulverização, engenheiros da Jato, não entendia de cooperativa, vamos visitar Coamo, vamos visitar Cochupé, vamos visitar as cooperativas, não entendia de revenda, vamos conhecer todas elas. A Grosseries não entendia de semente, os geneticistas, Joaquim Machado, ou seja, em síntese, Valdir, talvez seja a coisa mais óbvia do mundo. Como tudo começou, enfrentando incômodos e tendo certeza que as pessoas são o maior capital que um ser humano pode ter, o capital afetivo. E aqui estamos aceitando o teu convite, Valdir, porque eu aprendi na vida também. Jamais deixe de atender a um ser humano que deseje falar alguma coisa com você. E aqui nos reencontramos. Você foi da Pioneer, fomos concorrentes, você vendeu a Grosseries e agora você está com um podcast aí de muito sucesso. E eu tenho aqui um prazer muito grande de estar contigo nesse encontro, meu caro amigo. João, você comentou, nossa, cara, pontos muito importantes. E uma das coisas que você falou é pessoas, aquilo que a gente hoje faz com muita intensidade. A tal de famigerada e conhecida network. Todo mundo fala da network hoje. Só que pessoas e network, na minha humilde concepção, é você estar ao lado daquelas pessoas que você quer, deseja e te oferece algo em troca. Então, a network não é uma networking publicitária, que nós queremos aparecer para todo mundo e se relacionar com todo mundo. Não é a beleza da network. A network diz, inclusive, uma frase muito usada aqui, inclusive por mim, que nós somos, você também já viu você usar, nós somos fruto da média das pessoas com que nós nos relacionamos. Das 5 principais pessoas que a gente se relaciona, a gente pega os tal de benchmark, isso é uma troca, né? As coisas boas, as coisas ruins, você vai fazendo, você vai se moldando. Então, também gostaria de relevar essa questão que você tão bem levantou. Me conta uma coisa, e nessa sua jornada, quais foram os seus grandes desafios ou o seu grande desafio? Onde você, de repente, sentiu-se fora dos trilhos? Desafios dentro da carreira do agronegócio. A primeira foi quando cheguei lá na Jato, com 23 anos, não conhecia o velho Sunji Nishimura, e me mandaram ir lá me apresentar para ele. Eu era bem hippie naquela época, rock and roll, hippie, né? Saído de São Paulo.
e achava que eu ia encontrar ali um verdadeiro zen budista, um Buda, uma coisa assim, de Shimura. Tal. E encontrei aquele homem mecânico, duro, firme, né? Que eu chego lá e apresento para ele, já eram às 6 da tarde, e ele pergunta, o que você fazendo? Eu falei, Sr. Nishimura, eu faço marketing. Aí ele falou, mas jato não faz marketing, jato faz máquina. E o que é esse marketing? Vai explicar o que é marketing. Imagina, você não consegue explicar hoje, mas naquele tempo, comecei a abrir uns papéis, ele falou, não, esse não precisa nada, não precisa você aqui. Eu falei, pronto, já fui demitido, né? Minha primeira semana ele tinha viajado, voltou de viagem, já acabou, já era. Mas aí eu comecei a perceber a grandiosidade daquele homem. De fato, na cabeça dele, um homem mecânico, um homem da mão, de realizar metal mecânica, máquina, martelo, né? Ele não ia poder entender o que é marketing, essas coisas. Mas ele desconfiou que alguma coisa era importante para jato ali no que eu ia fazer. E a primeiro e fascinante encontro, que foi, talvez alguns jovens abandonassem, né? Mas eu não abandonei, quando ele falou assim para mim, sabe fazer cartão de visita? Na cabeça dele, ele traduziu marketing, fazer um cartão de visita. Eu falei, sei, Sr. Nishimura. A Nishimura não gosta desse cartão, não bonito, faz novo. Eu ia sair, ele, pera um pouco, sabe fazer folhinha, esse calendário de final de ano? Eu sei, Sr. Nishimura. Então faz calendário para o ano que vem, mas atenção, faz calendário chegar antes de ano que vem. Ótimo, 2 trabalhos. Sabe fazer cartão de Natal? Faz 6, Sr. Nishimura, cartão de Natal. Então faz cartão de Natal, mas antes que Natal vem. Tá bom. E aí ele fala assim, Nishimura vende máquina. Se não tiver folheto, não vende máquina. Nishimura quer que faz folheto de toda a máquina de jato, porque esse folheto que tem não bom. Aquele homem não entendia muito bem o que eu fui fazer lá. E antes que eu saísse da sala dele, preocupado, ele me deu 4 tarefas, que não eram exatamente as tarefas que eu imaginava fazer, né? Com coisas muito mais sofisticadas, de planejamento de marketing, propaganda na Globo, etc. Mas aí eu ouvi o quão difícil é você fazer um bom cartão de visita para uma filosofia japonesa, fazer uma linda folhinha que chegue no cliente antes do ano novo, um lindo cartão de Natal antes do Natal e um folheto de cada pulverizador. Valdir, que inferno! Fazer um folheto daquelas máquinas e aí continua as pessoas. O engenheiro Honda, um querido amigo, que hoje é o responsável pela Fundação Sunji Nishimura, me pegou e começou a me dar aulas do que era um pulverizador, de como funcionava. Ou seja, esse primeiro desafio foi fantástico. Depois um outro desafio grandioso na AgroSéries, quando eu decidi quebrar o padrão de comunicação clássica das empresas agrícolas. Eu propus uma campanha com Pelé, que naquela época era 82, chegando do Cosmos, o atleta do século, etc. E todo mundo me achou um louco. Né? Mas o velho Secundino, fundador da AgroSéries, e o Ney adoraram. E então, pela primeira vez, nós fizemos na história da propaganda da agricultura uma campanha com alguém fora da agricultura. Era o Pelé, que apresentava campeões de produtividade. Você deve se lembrar que a AgroSéries tinha um concurso de produtividade de milho. Então o Pelé tinha a seguinte missão nos comerciais e na grande festa de final de ano, ele foi. Era apresentar os campeões de produtividade de milho. E ele falava assim, com a bola no pé, eu sou Pelé. Com a AgroSéries na plantação, você é o campeão. Podcast Academia do Agro. Eu sei, meu caro Valdir, que depois desse trabalho, a AgroSéries explodiu do ponto de vista de percepção de marca, se transformou na marca mais percebida. Aliás, até hoje, 2 marcas simplesmente fenomenais do mundo, disso que virou o agronegócio, porque o nome não era esse, é Maná e é AgroSéries.
Então, esses dois desafios, e aí outros, quando saí da Agroceres, fui para o Jornal do Estado de São Paulo, enfrentar um outro tipo de atividade, a vida é cheia de quê? Incômodo. Pega o incômodo, parte para cima e sempre, gente, seres humanos, nós sempre encontraremos seres humanos que irão nos ajudar nessas coisas todas. E quando isso entra meio automático na tua cabeça, Valdir, parece que a vida fica normal. Porque você está sempre sendo impressionante, parece que sempre tem alguém que quer você, que quer falar com você, que precisa de você, que gosta de você. É uma vida que se transforma numa coisa meio normal. E agora, dando aula na França, etc., a carreira seguiu, estudos, doutorado, mestrado, uma série de coisas, mas tudo isso, novamente, foi graças às pessoas que eu conheci e que eu aprendi, como você bem falou, não é um banco de dados, não é um database, não é um network. Pessoas que, quando eu conhecia e me relacionava, mesmo que fosse por um pouco tempo, eu gostava muito delas. Eu gostava dessas pessoas. Eu gostei de todas essas pessoas com quem eu convivi e gosto muito das pessoas com quem eu convivo. Isso é uma coisa muito íntima minha. Talvez, voltando lá naquela origem lá que eu falei, da minha infância difícil, provavelmente aí esteja a resposta. Porque meu pai e minha mãe me diziam: filho, admira as pessoas, presta atenção naquela pessoa lá, olha aquela pessoa. Aquela pessoa lá é uma mulher que cuida da casa, cuida dos filhos, costura para fora. Olha lá aquela dona Isaura, que mulher maravilhosa. Todo dia, meus pais adotivos me obrigavam a prestar atenção em alguma pessoa da rua, do bairro e também das experiências que eu acabei vivendo dentro dos hospitais. Isto é o que permitiu, onde quer que eu fosse, carregar dentro de mim essa condição. Então, todo o meu sucesso, que o pessoal diz que tem, que sucesso, ele é resultado de uma criação de dois pais adotivos. E hoje, data do Dia Nacional da Adoção, eu quero também deixar aqui uma mensagem para todo mundo que se preocupe com isso. Adote uma criança se você puder, porque você irá salvá-la. E uma criança adotada com pais queridos, olha, não tem amor maior no mundo. Obrigado, Tejão. Você encurtou, você já cortou um questionamento que eu ia te falar, da onde você tirou, eu acredito, com certeza estamos nessa também, a família é núcleo. Família é núcleo, sempre vai ser núcleo. E da onde você tirou essa força, essas inspirações, essas atitudes, esse comportamento para superar esses obstáculos que também você já mencionou, você já comentou. A régua, o seu guia sempre foi os seus pais. Inclusive, tem uma passagem, Tejão, que até eu gostaria muito que você... vou te cutucar nisso, porque eu quero explorar, com certeza a maioria dos nossos ouvintes não sabe. Foco das batatas. Da onde veio isso? E quem foi seu inspirador para ser um dinossauro rock and roll? Novamente, o incômodo. Eu tive a queimadura, fiquei internado na Santa Casa de Santos, iniciando inclusive as aulas lá do Fundamental, até que um dia, naquele tempo eram as freiras que cuidavam, né? Olha, esse menino não pode mais ficar aqui, tem que ir para a vida, o colégio, tem que ir para a rua. E lá fui eu, então, porque na Santa Casa eu estava protegido, né? Bem protegidinho ali, dentro do hospital, na escolinha que tinha lá, do próprio hospital e tal. E quando eu fui para casa, eu já tinha uns 7 anos, eu tinha muito medo de sair na rua, muito medo, porque o rosto queimado, uma criança, a última coisa que eu queria era sair de casa. E essa minha mãe adotiva, aliás, os gaúchos que estejam por aqui nos vendo, uma alemoa, lá do Morro do Canastra, da cidade de Canela, ali, colônia alemã. Essa minha mãe adotiva, meu pai era um português de Trás-os-Montes, Antônio, e a mãe a Rosa.
Ela, toda quinta-feira tinha feira ali no bairro, aí pertinho do Campo dos Santos. E ela falava, menino, você tem que ajudar a mãe na feira. Que nada, eu subia no telhado, ela não conseguia me levar, me dava uma bronca, eu não descia. E passava a semana em zona de conforto, escondido, no fundo do quintal. Dia da feira da quinta-feira. Quinta-feira, na segunda vez, lá veio ela me pegar e eu, tchuf, telhado de novo. Desce, menino. Quem desce nada? Eu tinha muito mais medo da rua do que qualquer bronca da minha mãe. Ela ia na feira, voltava, trazia um sonho e um pastel, falou, não vai escapar da mãe quinta-feira que vem. Eu já sabia que quinta era o dia da feira, então quarta-feira à noite, eu já me preparava para dormir bem e acordar cedo para subir para o telhado. Só que nessa terceira vez eu acordei com o meu braço amarrado ao braço da minha mãe. Ela se deitou do meu lado e se enfaixou a mim, e quando eu acordei eu estava preso a Dona Rosa e não conseguia me livrar, e ela falou, vai com a mãe na feira de qualquer jeito. Chorava, berrava, mas ela me levou arrastado até a feira. Chegamos lá, primeira barraca das batatas. Aquele burburinho em volta, né? E gente que sabia do acidente do filho dela, e queriam me ver pela primeira vez e tal. Ela fala assim para mim, filho, presta atenção na batata. Pega uma com a sua mão. E não me tira atenção. Elas têm que ter inteirinhas, sem nenhuma mancha, para o almoço de domingo. Eu começava a pegar batata, vinha uma mulher, que eu não esqueço dela, grandona, uma amiga da minha mãe, me viu, abraçou a minha mãe, chorava e dizia, meu Deus do céu, chorando, como seu filho ficou. Quando eu ia olhar para essa mulher, Dona Rosa se volta para mim e fala, presta atenção, você está pegando batata que não presta. Quero uma com a sua mãe, não me tira atenção do saco de batata. E ela atendendo as pessoas em volta. Vem uma outra mãe com o menino pela mão, né? Aponta o dedo para mim e fala, olha lá, filho, quando eu digo para tu não mexer com fogo, olha como tu vai ficar. Quando eu ia olhar de novo para essa mãe, para esse menino, Dona Rosa intervém de novo. E manda agora pegar a batatinha do lado, redondinha, a pequenininha, para fazer no forno, que nem alemão gosta, porque a outra era grandona, para fazer cozida, como meu pai português gostava. A Dona Rosa me levou pela feira, Valdir e amigos, e fazendo prestar atenção na batata, no alho, na cebola, no tomate. Não me deixou prestar atenção no burburinho que havia em volta para me ver. Voltamos para casa, o pai abraçou, a mãe abraçou e falaram assim, obrigado, filho. Ninguém vai dizer que nós não sabemos te dar educação. Eu fiquei muito feliz. E na semana seguinte voltei à feira com minha mãe. E aí, o mundo real, Valdir. O mundo não é perfeito. Você foi moleque da rua, sabe como é que é. Moleque, 7 anos, cara queimado, vem, eu queimado. Aí tu olha bem para ele é o Buda, né? O gorduchão. O outro é o Zé da Pinta, que tinha uma pinta na testa. O manco. Cada moleque tem um defeito. Se não tem, tu inventa. Hoje chamam de bullying, né? Hoje é bullying. Para tirar esse barato em cima. E aí cada moleque tem um defeito. Se não tem, tu inventa. E logo depois, Valdir, eu vi que os meninos ali da minha rua, da feira, não eram inimigos. Começamos a brincar na feira, chutar laranja um com o outro, correr. E aí... O dia mais feliz, o primeiro dia mais feliz da minha vida, que eu me lembro dele, foi no dia seguinte à feira, quando os moleques da minha rua ali, da rua Princesa Isabel, rua do Campo dos Santos, bateram na porta da minha casa e me chamaram para ir jogar bola com eles. Eu tive uma grande felicidade nesse dia. Agora, Valdir, eu havia esquecido o que aconteceu antes desse dia. Eu só me lembrei, Valdir, com mais de 50 anos de idade, quando eu fui convidado a refletir na minha experiência e escrever o livro Voo do Cisne, eu fui pensando em tudo isso. E aí, 2 americanos que me entrevistaram para um outro livro perguntaram qual foi o primeiro dia que você se lembra mais feliz da sua vida? Primeiro. Eu me lembro, foi quando os meninos da rua me chamaram para jogar bola. Me lembro dessa alegria. E aí eles fizeram uma pergunta que eu acho que tem que fazer para todo mundo aqui do nosso podcast, que foi... O sucesso não acontece sozinho. Ele acontece porque alguma coisa aconteceu antes. Por que os meninos foram bater na porta da sua casa naquele dia? Eu nunca havia pensado nisso, Valdir. E quando eu me esforcei e eu me lembrei
da minha mãe amarrada a mim, me levando à feira, onde eu não queria ir, e fazendo prestar atenção nas batatas, e que se ela não tivesse me arrancado da zona de conforto do meu quintal, se ela não tivesse me levado até a feira, e se lá na feira, ao invés de dizer, se alguém mexer com você, eu vou pegar, não. Ela dizia, eu preciso que você me ajude. Você tem que me ajudar. E não, ela ia me ajudar. E me fez prestar atenção no que eu tinha que fazer. Esse ensinamento, meu caro Valdir, assim como o outro, de admirar pessoas, é o motivo pelo qual eu cheguei onde cheguei hoje. Porque quando eu cheguei lá naquela agência de propaganda e alguém não quis fazer o trabalho da Jato e me deram, eu peguei. Foco na batata. Quando eu fui lá para Pompeia e o velho Nishimura me deu 4 tarefas, eu peguei. Foco na batata. E a minha vida tem sido isso. Foco no que tem que fazer. Podcast Academia do Agro. Novamente, meu amigo Valdir e todos aqui desse podcast teu, a criação de uma criança, o berço, os valores, pai e mãe, não vão fazer você perfeito porque ninguém é perfeito. Eles também não eram perfeitos. Mas tem meia dúzia de valores, Valdir, que quando você cai, quando você erra, e a gente vai errar, eles nos fazem levantar. Eles nos fazem levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima. É meia dúzia de fundamentos do nosso pai, da nossa mãe, no meu caso, adotivos, e também, às vezes, tem pessoas que não têm a sorte, a felicidade, Valdir, de ter uma boa família biológica, mas às vezes é um vizinho, é uma professora, professor, às vezes um chefe, primeiro chefe numa empresa, pode ter uma importância imensa na sua vida também. E eu tive chefes que me ajudaram muito também no meu trabalho. Portanto, foco na batata, presta atenção nas pessoas e seja correto. Não minta, não passe ninguém para trás. Palavra dada, palavra cumprida. Trabalho, 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 trabalho. Não negue nunca nenhum trabalho que te é oferecido. Portanto, viva lá o português de trás dos montes, o pai velho português, e a minha mãe adotiva, a dona Rosa Volta. Portanto, devo a eles, meu caro Valdir, a minha história. João. Agora vamos entrar na sua expertise. Agora vem o lado professor. Criação do agronegócio, 1978, 1980, 1982, surge um novo tema. E que até hoje muitos ainda não entendem esse tema. Que, aliás, é o sobrenome do nosso podcast, né? Dedicado à competitividade do agronegócio. Como é que isso surgiu? Como é que foi essa história? Valdir, isso nasce com Ney Bittencourt de Araújo, você deve ter conhecido ele, sem dúvida. Sim. Que era o presidente da Grosseries, um homem culto, eu diria o maior líder, ao lado do Tsuji Nishimura, que era diferente como líder. O Ney Bittencourt de Araújo, o maior líder do ponto de vista intelectual do agro brasileiro. Já nos anos 70, ele foi estudar em Harvard com o professor Ray Goldberg, os fundamentos do sistema de agribusiness, cujo nome é um complexo agroindustrial. E ao conviver com o Ney, uma sorte imensa. Eu vivia com ele sorvendo esse conhecimento de que o agribusiness era um complexo agroempresarial com pelo menos 3 patas. O antes da porteira, os insumos, tecnologia, máquinas, o dentro da porteira, a produção agropecuária, e o pós-porteira da fazenda, a agroindústria, comércio, supermercados, varejo. Isto é o complexo de agronegócio. E o Ney me mandou estudar em Harvard, fui lá também com o Ray Goldberg, e formamos ali na Grosseries um grupo muito consciente do que significava agribusiness. O Décio Zilberstein, que depois fundou o Pensa, Ivan Vedequim, Luiz Antônio Pinaza, eu, formávamos um grupo ali de inteligência nesse setor. Em 1990, eu já tinha saído da Grosseries para o Estadão
E lá no Estadão, junto com o Ney na Grosseries, junto com o Roberto Rodrigues, naquela época presidente da OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, junto com a ABI, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, porque agronegócio sempre envolve uma visão de cadeia. Nunca é sinônimo só de agropecuária. Formamos ali, convidamos o professor Rey, lá de Harvard, ele veio, e fizemos ali o primeiro manifesto do agro brasileiro, cujo nome era Agribusiness, Complexo Agroindustrial. Então, sempre quando falamos de agribusiness, traduzida para agronegócio, fomos perdendo aqui no Brasil essa visão de cadeia. E o agronegócio ficou muito sinônimo de agropecuária. Quando agronegócio, sinônimo de agribusiness, significa complexo agroindustrial, porque necessariamente ele envolve todo o setor da indústria, do comércio, dos serviços que o antecede. Você trabalhou na Maná, na Grosseries, na Jato, as máquinas de casas de tratores, produtos veterinários, todo o segmento industrial anterior que vende a tecnologia para os produtores. Aí tem os serviços, bancos, seguros, etc. E depois os agricultores vendem a sua produção ou para tradings, para exportação, ou para a agroindústria brasileira. A indústria de alimentos e bebida é a maior cliente do agricultor brasileiro. Ou produtos como hortifruticultura, muitos podem ir direto até ao supermercado, ao Ceasa, etc., chegando às feiras. Mas é sempre essa visão de complexo. Naquela época, em 90, nós medimos o tamanho do complexo do agribusiness e dava na nossa conta aproximadamente 1/3 do PIB do Brasil. Sempre nesta visão integrada do antes, dentro e pós-porteira. Agora, na última medição que o CPEA fez com o CNA, mostrou nesse estudo, para mim é mais, a gente teria que mudar alguns números ali, números que não entram, teríamos que fazer um aperfeiçoamento dessa medição, porque na realidade econômica brasileira, o complexo agroindustrial, ele com certeza é maior do que 26%, que foi a última medida do CPE. Para mim, ele está muito mais para 35% que para 26%. Mas aí é questão de rever metodologias e números. 26% o número último. Quando você pega esses 26% e o transforma em 100%, e aí você tem os 3 elos. E nessa medida última, a agropecuária, dentro dos 26%, valendo 100%, vale 26% do total do complexo agroindustrial. Então, 74% do agronegócio não é agropecuária. E isso é muito importante. É muito importante porque, para termos uma política de desenvolvimento econômico do Brasil, com crescimento do PIB do Brasil, nós necessariamente precisamos de uma política agroindustrial, comercial, de serviços, de políticas de desenvolvimento, de cooperativismo, inclusive, porque é através de uma política agroindustrial e empresarial que impacta todas as demais indústrias que a gente conseguiria ter um plano estratégico voltado a permitir que o Brasil, no mínimo, dobre de tamanho o seu PIB. O PIB brasileiro é muito pequeno para o tamanho do país. Então, a gente está vendo nos últimos 10 anos, de 2011 até 2020, que o PIB da agropecuária cresce, o PIB do Brasil não cresce. Então, quando nós falamos PIB do agribusiness, nós estamos falando, na verdade, de crescimento e progresso é agropecuário. Mas a agropecuária sozinha não consegue levar toda a economia brasileira nas costas. Portanto, a compreensão disto significaria dizer um planejamento estratégico de agribusiness no Brasil. Teríamos que envolver a Confederação Nacional da Agropecuária,
a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio, a Confederação Nacional do Transporte, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro, a Confederação Nacional das Cooperativas. Teríamos que envolver o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, o Ministério das Relações Exteriores. Nós teríamos que ter um planejamento envolvendo pelo menos 20 lideranças para que pudéssemos reunir numa visão estratégica o crescimento do PIB brasileiro. E que nós pudéssemos permitir, então, para que esse PIB dobrasse de tamanho, algo que a gente tem tratado muito aqui, que é temos que dobrar o tamanho do agro brasileiro nos próximos 10 anos. E dobrar o tamanho do agro brasileiro significará não apenas dobrar a agropecuária, sim, porque vejo que sim, que nós precisaremos dobrar, sim, em 10 anos, a soja, o milho, a fruticultura, tudo praticamente, o trigo. Importamos ainda muitas coisas, mas temos que dobrar também, e muito importante, o mecanismo industrial brasileiro, com agregação de valor, marcas, acesso ao mercado, não esquecendo da energia, porque se nós multiplicarmos o PIB por 2, o sistema de energético que temos aqui no Brasil não aguenta, não suporta. Então, novamente, meu caro Valdir, quando falamos de crescimento do PIB do Brasil, a importância da agropecuária como sendo a célula originadora, porém, não é ela que vai trazer todo o progresso que a economia precisa. Os 74% estão fora da agropecuária. Agora, é a pecuária que movimenta, a pecuária sim é importante, e nós temos uma condição de agropecuária moderna, maravilhosa, um plano ABC, que é outra coisa fascinante, o plano de baixo carbono, espetáculo maravilhoso. Então, oportunidades maravilhosas. Como temos as oportunidades na agropecuária, ligarmos a ela ciência e tecnologia, que antecede, e ligarmos a ela indústria, comércio e serviços, que vem com ela e depois dela, é a grande sacada para a dignidade brasileira dos próximos 10 anos, com, Valdir, PIB, 4 trilhões de dólares no mínimo. Não pode ser 1,8, não pode ser 1,7. Podcast Academia do Agro. Tamanho do agribusiness brasileiro, só do agribusiness, 1 trilhão de dólares. Não pode ser 380 bi, 400 bi, depende da taxa do dólar. Então, na correta interpretação de agribusiness, no justo e merecido valor do que conseguimos aprender até agora, que nós temos a condição de colocar o Brasil dentro das 7 maiores economias do mundo através da matriz econômica, financeira, tecnológica, industrial, comercial, serviços, e ainda nisso, sem a gente estar contando, Valdir, a bioeconomia, que com certeza vem aí, um valor inimaginável do que significa, por exemplo, a preservação dos biomas brasileiros, um valor simplesmente gigantesco. Quanto vale uma Amazônia para o mundo? Se a Apple foi valorada, valor da Apple, 1,9 trilhão de dólares, a Apple, mais do que o PIB do Brasil. Qual é o valor de mercado de um bioma como esse para o planeta Terra? Portanto, nós estamos sentados, Valdir, no maior tesouro do mundo. E com gente que sabe fazer, né? Está aí o Alisson Paulinelli, que você com certeza conhece bem, candidato ao Nobel da Paz, tomara que conquiste, porque o agro brasileiro, tirando minério, tirando petróleo, 2 atividades básicas de economia, o ser humano brasileiro criou a possibilidade do agronegócio. Então, o agronegócio foi criado por seres humanos brasileiros. E os mais antigos vão se lembrar, não é, Valdir? Que naquele tempo, lá dos anos 70, você agrônomo, eu me lembro da história da terra de cerrado, nem dada nem herdada. Era essa conversa que a gente escutava. Terra de calango. Terra de calango, terra cheia
daqueles caras fazendo lenha lá, carvão. Ou seja, bem-vindos ao maior país do planeta Terra. Nós só precisamos cuidar dele com mais amor. Tejão, até já temos, puxa vida, já estamos com alguns minutos já avançados, mas eu não poderia de aproveitar as suas opiniões, a sua versão, até agora extremamente otimista, extremamente motivacional, extremamente empoderando inclusive o nosso setor. Agora, sempre há obstáculos, sempre temos alguém que pensa o contrário, sempre temos gente do contra. Nem sabemos por que é do contra, mas temos gente do contra. E aí, duas versões que eu queria te fazer. Uma é a questão dessa nossa percepção como setor do agro, de ter certas aversões, ser um pouco de saco de pancada em algumas situações, de sermos justificativa do algo mal feito, que é da transgenia, que é da devastação, etc, etc. Para mim, muito mais desinformação. Para mim, muito mais até incompetência, entre aspas, nossa, em levar informações corretas, etc. E a segunda verve, que a gente passa a palavra, qual que é o futuro do agro brasileiro perante ao comércio mundial? Já que, se eu ficar ouvindo e vendo os noticiários que hoje vingam no mercado, nós somos contra nossos clientes, nós tratamos mal os nossos clientes, tratamos mal da China, tratamos mal os países asiáticos, que só eles consomem mais de 109 bilhões de dólares de importações nossas, e nós tratamos mal o cliente. Você, como bom vendedor, e eu também, sabemos. Você pode fazer tudo, mas tratar mal o cliente é ruim também, né? É muito ruim. O que você opina sobre isso, Tejão? Bom, Valdir, eu tive aula com diplomatas, para diplomatas brasileiros, gente que está no mundo inteiro, num programa junto com o INSPER agora, recentemente. Já 2 grupos, gente da Apex, gente do Ministério, do Itamaraty, que estão no mundo. E 3 são os fatores que eles colocam como sendo os maiores obstáculos para o agro brasileiro. Um é a imagem e comunicação, que você acabou de falar. O segundo é o tema da sustentabilidade. E o terceiro é acesso a mercados. Ou seja, vendedores, não é? Nós temos que vender muito mais produtos para muitos outros mercados e temos que vender produtos que nós vendemos, que não vendemos para os atuais grandes mercados também, né? Outro dia eu estava com o pessoal da citricultura. O Brasil é o número 1 em citros. Maior produtor, maior exportador, o número 1. E aí, não temos muito mais o que fazer, porque somos o número 1. Imagina, se a gente desenvolver o hábito asiático de tomar suco de laranja, a gente tem que fazer uma outra citricultura no Brasil do mesmo tamanho dessa. Então, temos que olhar estrategicamente o mundo do ponto de vista de metas comerciais, de diversificação de produtos e, obviamente, como escreveu o poeta Camões, em português, quem faz o comércio não faz a guerra. O Brasil não é país de fazer guerra, o Brasil é país de fazer comércio. E no mundo dos negócios e amigos fazem parte, como a gente acabou de falar aqui, da importância das pessoas. Nós temos que eliminar de relações com o agronegócio o mundo da política, o mundo dos interesses que não sejam interesses de Estado. O agronegócio é importante demais para ele estar a serviço de causas eleitoreiras. É óbvio que um bom governo, consciente, que abra portas no exterior. Aliás, parabéns à ministra Tereza Cristina, uma pessoa muito equilibrada, muito positiva. Abrir portas, se relacionar, vender, não é? Ajudar a vender é muito importante, mas nós precisamos que a sociedade civil organizada se orquestre muito mais. Eu espero muito mais das confederações nacionais empresariais reunidas com objetivos e estratégias para ir aos mercados. Aí vai aparecer o problema, vai aparecer o poder do incômodo. Para vender mais banana para a Europa, eu tenho que rever
as minhas rotas, eu tenho que rever o trem que leva... Aí tem as coisas que nós vamos ter que andar atrás para cuidar. Agora, do ponto de vista de imagem, eu considero, Valdir, uma grande incompetência mesmo. Não há o menor sentido para um país que tem um programa como o programa ABC, e agora o programa ABC+, que envolve, nos últimos dados que eu recebi, mais de 50 milhões de hectares sobre esse tipo de tecnologia, de plantio direto, desenvolvimento extraordinário de integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, onde nós temos uma fruticultura praticamente inexplorada a nível do exterior, com frutas deliciosas, com frutas maravilhosas, mamão, melão, bananas brasileiras, simplesmente extraordinárias, uvas, um mercado de 140 bi no mundo de dólares, e nós não atingimos 1 bi de vendas com relação à nossa fruticultura. Além da agroindústria. O meu amigo Roqueto, da Batata Bem Brasil, 33% da batata processada brasileira, esse homem faz. O sonho dele é disputar o mercado mundial com a Pepsi, as grandes corporações das marcas. Então, o Brasil tem riquezas maravilhosas, conhecimentos espetaculares, mas nós não conseguimos traduzir isso em resultado percebido. Ao contrário, nós temos um agro de exponencial importância, ainda nos satisfazemos em vender commodities, não ficamos incomodados, por exemplo, como meu amigo Marcelo Duarte, que está lá em Singapura, representando a Abrapa, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. O nosso algodão tem a mesma qualidade do algodão americano. Numa pesquisa que ele realizou junto aos compradores asiáticos, o algodão americano tem um prestígio e valor percebido na faixa de 85%. O algodão brasileiro, da mesma qualidade, tem um valor percebido de prestígio de 23%. Praticamente 3 vezes e meia a menos de valor percebido para o mesmo produto. Podcast Academia do Agro. A potencialidade que nós temos para crescer, sabendo utilizar mecanismos de marketing, de comunicação, de vendas, é simplesmente gigantesco. Problemas que nós temos com relação ao meio ambiente, sustentabilidade e desmatamento, não é dos agricultores, é da Polícia Federal pegar bandido. E você, Valdir, e os nossos amigos, se você é da inteligência da polícia e você tem que desbaratar uma linha de criminosos, você vai procurar o líder, você vai achar o líder, você vai prender o líder. Eu duvido que no crime da ilegalidade, o desmatamento brasileiro, tenham mais do que 100 alvos para serem presos. Então você tem ali um percentual pequeno de cidadãos da pior espécie, criminosos, que mancham 95%, 96%, 97% da agricultura brasileira. Ou seja, 95%, 96% dos agricultores brasileiros são manchados por um percentual pequeno que vive do crime, vive da ilegalidade. Então ilegalidade não, polícia em cima, prende o criminoso. E deixa bem claro para o mundo que nós temos aqui uma agropecuária absolutamente legal, com o nosso Código Florestal, e que em qualquer lugar que vai, qualquer coisa originada do Brasil, vai junto proteção de árvore. E mostra isso. Agora, para mostrar isso, Valdir, você tem que ter empatia. Você não pode mostrar isso com arrogância. Não adianta nada ficar falando, olha vocês aí, desmataram tudo. Nós temos aqui... Esse tipo de conversa é uma conversa idiota. E outro dia, a gente tem às vezes algumas relações aí com pessoas que chegam ao ponto de me dizer assim, a China precisa de nós. A China é um cliente importante, sim, ela tem um programa de segurança alimentar, ok? E me disse assim, se a gente não vender nossa soja para eles vão comer rato. Pelo amor dos deuses, né? Vamos imaginar
que você ache que isso é verdade e que você não queira mais fazer negócios com a China. Vamos imaginar que essa idiotice fosse uma verdade. Eu perguntei para a pessoa, escuta, qual é o plano que você tem? Nós temos aí praticamente 35% das nossas exportações do Brasil voltado à China, à Ásia. Da nossa soja em grãos aí, está indo praticamente 70%. Tá bom, qual é o plano? Como é que nós vamos diversificar clientes? Qual é a sua estratégia? Não tem estratégia. Então, esse tipo de coisa, de colocações arrogantes, desse tipo, eles não levam a nada e eles prejudicam o desenvolvimento do foco. E qual é o foco? O foco é planejamento estratégico do A do abacate ao Z do zebu, colocar junto o sistema produtivo, termos uma meta para atingir, um objetivo, convocarmos recursos internacionais, apresentarmos ao mundo como brasileiros, mistura de raças, mostrar que nós temos aqui no Brasil pequenos agricultores, médios agricultores, somos famílias agrícolas e mais. Para de assustar os agricultores dos outros países. Acabei de falar com o pessoal da CNA, que está fazendo, aliás, um belo trabalho de mudança de linguagem. O pessoal que tem que se relacionar com o exterior fala, pessoal, vamos passar a dizer uma coisa importante. Os agricultores brasileiros respeitam e gostam de todos os agricultores do mundo. Não vamos fazer dos agricultores de outros países nossos adversários. Então, Valdir, uma qualidade comunicacional, saber quem é que assina a comunicação também, porque dependendo de quem fala, já entra por um ouvido, sai pelo outro, é nato e morto. E algo que é importante, que é a nossa categoria, você tem um podcast que fala com os agricultores, entenda assim. E tem detratores? Tem. Tem competidores que vão usar o que puderem usar contra nós? Tem. Tem gente que fala besteira, às vezes bem intencionados falando de idiotices? Tem. Bom, tem. Agora, quem é que tem que defender a agricultura brasileira do detrator? Não somos nós, são os nossos fãs. Nós temos que criar fãs. Fãs, cidade gostar muito da gente, pessoas do mundo inteiro gostarem muito da gente. Qualquer ser humano da Europa entender que tem aqui, ou é um pai, ou é um avô, tataravô, que veio de lá, numa situação difícil de vida. Aqui criamos esta sociedade tropical, europeia, asiática, oriental, negra, a maior mistura de raças do mundo. Ou seja, nós temos que ser cada vez mais os queridos do mundo, os mais gostados do mundo. E para sermos os mais queridos, os mais gostados, nós temos também que parar com arrogância e com soberba. Gostamos dos franceses, gostamos dos americanos, gostamos dos irlandeses lá com a pecuária deles, gostamos do mundo inteiro, porque o mundo vai precisar, Valdir, multiplicar por 2 a sua produção de alimentos. E onde tem espaço para produzir, no cinturão tropical planetário, nós estamos sentados em cima dele, na maior riqueza do planeta Terra, Brasil. Meu caro Valdir, eu tenho que partir agora. E eu te agradeço demais a sua participação. Fica aqui um grande abraço de um admirador seu, como já te disse. Eu sou um fã, por isso você está aqui com a gente. E tenho certeza que tem centenas, quem sabe milhares aqui em volta, que também pactua das suas ponderações, dos seus objetivos. E fica um abraço, espero contá-lo em breve, quem sabe, a gente para fazer o lançamento do próximo livro, quem sabe. Tá? Ou tá feito o convite. Você lançar, né? Porque nessa pandemia tá tudo travado. Valdir, eu quero também desejar a todos os nossos amigos aí das cooperativas, gosto muito do cooperativo, as revendas que fazem um trabalho genial também de difusão, os consultores, os estudantes e as mulheres do agro. Em outubro temos o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Perfeito. E elas são fenomenais, meu caro Valdir. Elas são aceleradoras da inovação, viu? Parabéns às mulheres do agro. Muito agradecido. Forte abraço para ti. Obrigado, Valdir. Mentes brilhantes incentivam outras.
Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Caríssimos e caríssimas, o agro brasileiro e todos os setores de nossa economia seguem com enorme deficiência de novas lideranças. Sindicatos de trabalhadores, sindicatos patronais, cooperativas, associações, ou seja, independente do setor, todos estão precisando de novas lideranças. O choque de ideias, o choque de visão de mundo, a audácia de visão dos mais novos, equilibrado com bom senso e ponderação de lideranças consolidadas, são extremamente saudáveis para a evolução do sistema produtivos, dos sistemas associativos e sindicais. Quando não se renova, a instituição é ocupada não pelos mais eficientes, mas pelos mais ineficientes, porém fiéis a quem está no comando. O que parece ser positivo, na verdade, não o é. Agrega muito pouco. Não existe verdadeira renovação de ideias, de conceitos. E aqui eu quero abrir um parênteses. Eu não estou dizendo que lideranças consolidadas são ruins ou foram ruins. Muito pelo contrário, elas construíram esses negócios. Elas construíram negócios de sucesso, negócios vitoriosos, negócios que são referências a nível Brasil e internacional. Quem construiu isso foram essas lideranças consolidadas. O que quero dizer é que questionamentos, insatisfações geram crescimento, geram oportunidades. Vamos pensar juntos. Imagine uma orquestra. Uma orquestra tem vários instrumentos, todos bem diferentes entre si. A força do tambor é completamente diferente da delicadeza de uma flauta. E ambos são diferentes da sofisticação, da plenitude de um piano, mas fazem parte das mesma orquestra. Pensem novamente, as maiores sinfonias da humanidade não foram feitas pelo piano, nem pelo tambor e nem pela flauta isoladamente. Elas foram feitas pela divergência e complementação desses instrumentos. Importante demais, novas lideranças, para essas orquestras continuarem fazendo sinfonias fantásticas. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!